Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando hoje com o pastor Dr. Felipe Gustavo Corbutelli. O Felipe é pós-doutor em Teologia e Desenvolvimento na Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul, e é pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na comunidade de Goiânia, no estado de Goiás. E o tema do nosso bate-papo é Teologia Decolonial. Felipe, é uma grande alegria ter você aqui conosco no Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. É uma alegria estar em diálogo contigo e com quem vai nos acompanhar aí posteriormente. Então, Felipe, o que é teologia decolonial? Bom, primeiro é importante dizer que toda essa reflexão teórica sobre a decolonialidade ela é interdisciplinar, ela não é específica do meio teológico. De fato, a teologia latino-americana ela já aborda questões críticas em relação ao colonialismo, ou ao que a gente pode chamar de regime de colonialidade, faz muito tempo, né? Não é algo novo para a teologia latino-americana. A teologia da libertação já deu muitos passos nesse sentido, e em muitos aspectos, inclusive, já se mistura com o que a gente poderia trazer como uma teologia decolonial. Mas eu diria inicialmente que existe, desde a década de 80, de 90, e mais recentemente de uma maneira mais organizada, mais forte, mais presente no contexto latino-americano e também no contexto africano, uma perspectiva decolonial no campo das ciências sociais e das ciências humanas. E essa perspectiva reconhece que, para além dos regimes de colonialismo que ocorreram historicamente, tanto no continente sul-americano, quanto no continente africano e também asiático, no Oriente Médio, a gente vai poder também trazer teóricos desses lugares que discutem uma crítica à colonialidade, né, ao colonialismo. Para além do pós-colonialismo, se identifica que os regimes coloniais criaram uma espécie de código de interpretação da realidade, um comportamento, um hábito, né, cultural, epistemológico, que continua presente nas sociedades contemporâneas que são provenientes de um regime colonial. Então, uma perspectiva teórica decolonial vai reconhecer que existe ainda, no nosso modo de pensar e de conceber a realidade, no nosso comportamento, no nosso modo de ser, até mais profundamente falando, uma marca colonial permanente. E toda a perspectiva teórica decolonial quer identificar isso e desconstruir digamos, essa herança colonial que permanece em nós. No campo da teologia em específico, trata-se de reconhecer que a herança que nós temos, e vamos aqui limitar em Brasil e América Latina, a herança que nós temos do regime colonial é uma teologia e uma vivência de igreja marcada por uma perspectiva eurocêntrica, né? Tanto na Igreja Católica, e a gente pode identificar na história
da teologia católica brasileira, o retorno do romano como sendo um aspecto que define prioritariamente a doutrina e a prática religiosa diante das religiosidades populares católicas que foram surgindo principalmente no século XIX, mas também a partir da chegada das igrejas protestantes históricas ou missionárias do século XIX, que trazem no seu embrião, aí no DNA, né, uma cultura europeia. Então, assim, a teologia decolonial, junto com a teologia da libertação, vai procurar elaborar uma crítica à centralidade desse ethos, desse comportamento teológico eurocêntrico que permanece, digamos assim, constituindo o nosso discurso de fé. A teologia decolonial ela vai procurar, nas bases da experiência do nosso ser latino-americano, africano, a nossa cultura e o modo como a nossa cultura pode informar a nossa prática religiosa, o nosso discurso religioso, a nossa compreensão teológica da realidade, desafiando esse paradigma dominante que veio e se impôs sobre nós através do colonialismo e desta continuidade de uma perspectiva colonial que continua, né, na nossa mentalidade. Então, acho que a teologia decolonial é esse lugar onde se faz essa reflexão crítica sobre o que nós podemos trazer como contribuição autóctone nossa, latino-americana, negra, indígena, né, popular, das práticas populares, para contribuir com o nosso processo de reflexão teológico, que, em diálogo crítico, desconstrua uma visão centralizadora da perspectiva teológica eurocêntrica, né, europeia, na constituição da nossa fé mesmo, né? Esta é a segunda e última missa que os homens de Cabral celebraram com os índios do Brasil. E aquela cruz era para marcar o território de Portugal. Aliás, Vera Cruz é o primeiro nome do Brasil, que significa verdadeira cruz. Claro, vem do latim. Já o nome Brasil surge por causa da enorme exportação de pau-brasil que viria daqui. Precisamente. Trouxemos a cruz com os religiosos e sacerdotes diante, cantando, maneira de procissão. Eram já aí alguns dos nativos. E quando nos assim viram vir, alguns deles se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. A Santa Cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique. Ali estiveram connosco, assentados, todos em joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos. E então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos em joelhos, eles se puseram todos assim, como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira assossegados, que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lhe de arredor de si. Porém, ao assentar, não fazia memória do muito estender para se cobrir. Assim, Senhor, é tal a inocência desta gente, igual à de Adão. E nessa perspectiva, tu podes nos apontar alguns exemplos de estruturas ou mesmo de práticas na igreja brasileira ou latino-americana que ainda são remanescentes ou remanescências dessa perspectiva colonialista ou colonial? Bom, eu acho que isso vai se configurando nos diversos campos em que são diferentes as influências culturais, né? Eu, por exemplo, sou pastor da Igreja Luterana da ISLB, que teve a sua formação toda através da colonização alemã do século XIX. Então, você já pode imaginar que, na minha experiência religiosa de igreja, a perspectiva alemã, né, germânica,
caracterizou muito do modo de ser igreja da ISLB. E somente mais recentemente, né, a partir da década de 70, que se começou a propor efetivamente uma reflexão sobre a brasilidade da nossa igreja, assim por dizer, né? A ponto de se reconhecer como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Ou seja, precisamos pensar nossa igreja como sendo uma igreja brasileira. E claro, esse é um processo específico da igreja luterana, mas que a gente vai poder encontrar em outras experiências religiosas, né? Nós temos, por exemplo, a igreja católica, uma experiência de conflito entre uma religiosidade católica popular e de uma estrutura religiosa que se impôs através do modelo de romanização da Igreja Católica, que foi uma maneira da Igreja institucional tomar as rédeas da constituição do discurso religioso, da autoridade, do poder, né? Então, isso vai estar presente. Podemos dar mais um exemplo aqui, né, de como o universo evangélico brasileiro é determinado por uma perspectiva ideológica e teológica norte-americana, e isso caracteriza a experiência de fé das pessoas. Então, acho que pensar numa perspectiva decolonial é, primeiro, olhar para si, né, no seu contexto coletivo, e reconhecer o que nos caracteriza como pessoas brasileiras, né, como pessoas latino-americanas. E, a partir daí, interagir criticamente com a experiência histórica que constituiu a nossa fé. Para isso, nós precisamos ter coragem, né, de enfrentar a autoridade do discurso religioso, porque é justamente assim que se impõe um regime de colonialidade. Ela vem através da autoridade do discurso, né, das instituições, das práticas dominantes de uma certa parcela da cultura, que vai se impondo, digamos assim, subalternizando, para usar uma palavra muito comum no discurso pós-colonial, né, vai subalternizando a experiência popular da vivência da fé. Então, tanto na minha igreja luterana, afirmar brasilidade da nossa experiência de fé, e a partir daí constituir também uma crítica teológica, né, propor uma nova leitura da fé para o contexto de vida em que nós estamos, ou na experiência da Igreja Católica, como eu mencionei, de retomar o conhecimento popular, né, a fé, a partir da perspectiva da vivência das pessoas simples, né, e que pode, sim, ser fonte para a autoridade discursiva, num repensar da experiência católica latino-americana, como aconteceu muito na teologia da libertação, na década de 70, 60 e assim por diante, né? Mas também, hoje, quando a gente vai fazer uma análise da religiosidade evangélica que se impõe no Brasil contemporâneo, dentro de uma perspectiva de domínio hegemônico do discurso, a partir dessa experiência norte-americana, principalmente, de igreja, de posicionamento ideológico em relação à sociedade, à visão de mundo e tudo mais, né? Acho que é por aí que se verifica a importância e a necessidade de uma perspectiva decolonial na reflexão teológica e da prática do ser igreja, independente do lugar cultural e religioso em que a gente esteja na sociedade contemporânea. Já tive um país pequeno, tão pequeno, que andava descalço dentro de mim. Um país tão magro que no seu firmamento não cabia senão uma estrela menina, tão tímida e delicada que só por dentro brilhava. Eu tive um país escrito sem maiúscula, não tinha fundos para pagar um herói, não tinha panos para costurar bandeira, nem solenidade para entoar um hino, mas tinha pão e esperança pros viventes, e
tinha sonhos pros nascentes. Eu tive um país pequeno que não cabia no mundo. Meu país, meu continente. Mas tinha pão e esperança pros viventes, tinha sonhos pros nascentes. Eu tive um país pequeno que não cabia no mundo. Meu país, meu continente. Há de caber nesse mundo, meu país, meu continente. Terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Há de caber nesse mundo, meu país, meu continente. Terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Há de caber nesse mundo, meu país, meu continente. Terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Partindo da premissa, Felipe, que a religião ela é um fato social relevante, e mais do que um fato social relevante, a religião é de fato um elemento estruturante da nossa identidade, da identidade daquelas pessoas que escolhem, ou que talvez não seja bem uma escolha, mas que estão de alguma maneira vinculadas a uma vivência religiosa, a uma instituição religiosa. Qual deve ser o papel ou que ações devem acontecer no contexto das instituições religiosas, das organizações religiosas, para que possamos construir uma cultura de decolonialidade no contexto da prática religiosa, mas que essa cultura de decolonialidade ela possa promover a defesa, ou possa promover o avanço dos direitos humanos nesse contexto. Veja, eu acho que a instituição religiosa, como você menciona, as instituições religiosas, ou a religiosidade ou a religião como prática institucional, né? Ou as tradições religiosas, né? Depende de perspectivas religiosas, para a gente tentar ser mais inclusivo nesse aspecto, né? Elas constituem, sim, a realidade, né? Mas elas também são um construto. Acho que essa dupla dimensão tem que ser sempre lembrada, porque a prática e a experiência de fé que nos constitui, ela também foi constituída dentro de uma ordem de discurso. Essa consciência é o primeiro passo para a gente se dar conta de que, estamos sendo constituídos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto coletividade, com um discurso religioso que vem até nós e que já por si mesmo representa uma certa perspectiva de sociedade a ser reproduzida. A religiosidade tem essa dupla dimensão. Ela tem o poder de formar mentalidades, perspectivas de mundo, percepções da realidade nas pessoas, mas ela também é fruto resultante da imposição, né, de um modelo de sociedade que veio até nós, que dentro da perspectiva colonial a gente reconhece como sendo essa grande matriz colonial que permanece presente na nossa sociedade até hoje, que não se desfez com o fim do colonialismo,
mas que continua através das práticas discursivas, da epistemologia, né, que é a formação do discurso teológico de fé, da constituição da subjetividade das pessoas, da constituição de uma cultura dominante, da economia. Então, o regime de colonialidade ele está encrostado, assim por dizer, né? Está constituído nas práticas religiosas. Então, eu acho que a crítica decolonial ela vai nos ajudar e nos chamar a atenção para que nós precisamos ir justamente nas experiências marginais para encontrar um outro discurso, uma outra fala, uma outra forma de compreender a realidade que possa nos ajudar a desconstruir e desafiar o discurso dominante, porque o discurso colonial dominante, ele já tem constituído a nossa subjetividade de uma maneira muito profunda. Então, de onde a gente vai encontrar essa experiência, né? Esse sopro do Espírito, onde é que o Espírito sopra para desconstruir essa estrutura religiosa constituída, né, de uma forma colonial? Nas rachaduras, na descontinuidade do discurso, ali onde aparece algo de genuíno da experiência de sofrimento, de alegria, de vida daquelas pessoas que estão na marginalidade, né, que estão sofrendo sob esse regime de colonialidade. É a partir dali que a gente deve partir, né, das margens, desses discursos subalternizados, para dificilmente, né, desafiar a lógica dominante do discurso nas nossas instituições religiosas, e eu falo isso como alguém que está numa instituição religiosa e representa a instituição, né? Então, vejo como é ambíguo essa realidade. Como que a gente vai e bebe dessas fontes, para usar uma expressão bem conhecida na teologia da libertação, né? Como que a gente bebe nessas fontes de experiência do corpo da pessoa marginalizada, mulher, negra, indígena, homossexual, né, agredida pelo modelo dominante colonial, como que a gente constrói uma nova discursividade a partir dali. Acho que é ali que a gente vai conseguir constituir uma teologia decolonial que aponta para manutenção, para preservação, para promoção dos direitos dessas pessoas que sofrem num contexto colonial, né, promovido pelo capitalismo contemporâneo. Então, acho que é por aí o caminho que a gente deveria traçar, né? É o caminho mais difícil, com certeza é o caminho mais difícil, porque ele contraria as estruturas dominantes na ordem do discurso no âmbito religioso, né? Para não mencionar como que isso representaria um desafio à lógica cultural da nossa sociedade contemporânea, né? Totalmente contracultural, contra-hegemônico. Então, por isso que ele também ele é fraco no contexto contemporâneo, mas ele é poderoso porque é justamente ali que o Espírito sopra, renovando a experiência de igreja latino-americana. Essa é a minha visão a respeito disso. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, por nos compartilhar as tuas reflexões a respeito da necessidade, da importância da construção de uma teologia decolonial para que nós possamos nos reconhecer, né, enquanto cidadãos, cidadãs brasileiros, brasileiras, latino-americanos,
e que nós possamos nos enxergar na teologia que estamos produzindo. Então, te agradeço em nome da nossa diocese e eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Obrigado, Rodrigo, e agradeço também a quem está acompanhando esse podcast. Eu mesmo acompanho e gosto muito das reflexões que são propostas aqui. E eu quero só dizer o seguinte, que essa perspectiva teórica ela não deve nos assustar, sabe? Ela deve nos motivar a encontrar nas pequenas brechas, nos pequenos gestos, nos pequenos encontros, sinais de esperança, para reconstruir, para construir uma outra proposta de realidade, que desafie essa sombra colonial, né, que o capitalismo contemporâneo joga por sobre a gente. E eu acho que é nos pequenos encontros em que a gente consegue alimentar essa esperança, nos encontros interculturais, interreligiosos, ecumênicos, em que nós nos permitimos acolher e viver a diversidade, deixar-se surpreender pela diferença e, a partir dali, constituir uma fala humana, né, que olhe com inteireza para o outro humano, para a outra humana que está na nossa frente. Eu acho que essa digamos, o motor que deve impulsionar as pequenas práticas e os pequenos gestos de decoloniais, vamos dizer assim, que nós podemos promover, sim, mesmo na nossa experiência dentro de instituições religiosas, dentro de práticas religiosas que por vezes estão muito pouco oxigenadas, né? Mas cada pessoa e cada gesto é capaz de oxigenar e proporcionar movimentos de mudança para essa nossa realidade. Eu acho que esse tem que ser o nosso caminho constantemente, como pessoas que querem promover direitos humanos e uma vida digna para as pessoas, sobretudo considerando a realidade das pessoas do nosso meio, né? Como elas têm sofrido no modelo e na conjuntura social, política, econômica, cultural e religiosa colonial atual. Outra vez te agradeço pela tua participação. E eu conversei sobre teologia decolonial e direitos humanos com o pastor Dr. Felipe Gustavo Koch Botelli, que é pós-doutor em Teologia e Desenvolvimento na Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul, e é pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB, no município de Goiânia, em Goiás. A vocês que nos ouvem, desejo saúde, desejo vacina para todas nós e que nós possamos nos encontrar em um próximo episódio. Fiquemos na paz. No episódio de hoje, nós fizemos uso do vídeo A Carta de Pero Vaz de Caminha, Brasil 1500, da canção Poema Didático da cantadeira Socorro Lira e Mia Couto, e do vídeo Tambor, Canto e Dança Indígena do Canadá. Todas essas expressões culturais, musicais, podem ser encontradas no YouTube. E deixaremos também os endereços na descrição do nosso podcast. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.